Deus. Shalom, igreja. Desde já quero pedir perdão para a igreja. Minha voz está péssima. Péssima. Quarta-feira iniciou a nossa semana profética. E aí comecei a sentir sintomas de gripe. E aí foi. Quinta, sexta, foi piorando. E aí ontem, depois do almoço, cadê o Os meninos estavam lá em casa. E nós deitamos um pouquinho. E aí na hora que eu levantei, uma febre, que se não fosse o Wesley, mas o Everson lá em casa, eu teria mandado mensagem. Falei para Amanda, eu teria mandado mensagem para os meninos. Falei, ó, Rodrigo, vai pro violão, Daniel fica na guitarra. Não dá para mim, não. Vocês não têm noção de como eu estava aqui ontem em cima desse altar. Mas eu penso que se eu não tivesse em vida, não teria se cumprido hoje a palavra de Deus sobre a minha vida. Glória a Deus. Meus queridos, deixa eu abrir aqui meu esboço. Mandei para o apóstolo não falou nada, que esteja tudo ok? Então tá bom. É assim? Se tiver ok, ele não responde. Então tá bom. Então glória a Deus que o Senhor não me respondeu. Que o Senhor me deixou no vácuo. Mas irmãos, assim, às vezes eu posso falar irmãos, é a força do hábito, tá? Queridos, né? Queridos e queridas. Né? Mas eu queria agradecer realmente a vida dos apóstolos que confiaram, aos pastores, principalmente ao pastor Fabrício e a pastora Ana Laura, que são nossos discipuladores. Minha esposa, porque com certeza é ela que luta as minhas guerras juntamente comigo. E agradecer pela igreja, pela confiança que vocês têm depositado na minha casa. Deus abençoe vocês. Fica até difícil falar porque depois de uma semana profética tão poderosa, homens extraordinários, aí vi o menor da casa aqui, mas glória a Deus por isso. Bom, o tema, acredito que alguns viram o apóstolo sendo usado por Deus aqui ontem, chegou até em mim. Eu recebi, basicamente, vamos dizer assim, 99%, né? E tem umas coisinhas que, mas 99% foi tudo para mim. Mas não diretamente, né? O profeta ir lá e tal. Aí no finalzinho, nos acréscimos, o apóstolo vai lá e entrega algo. Não somente que eu iria ministrar hoje, mas além. E não tem coisa melhor do que você receber uma palavra do seu pai espiritual, de casa mesmo, né? E aí eu fiquei feliz demais. E o tema que ele passou, que ele falou que foi entregue por Deus para ministrar hoje, seria o posicionamento de um novo líder. Antes de começar a entrar na ministração aqui, eu queria contar algo rapidinho para vocês. Eu e a Amanda passou alguns problemas ministeriais. A gente saiu, buscou a direção de Deus, nós saímos. Eu já conhecia a igreja Orvalho, já conheci o pastor Fabrício, a pastora Ana Laura. Inclusive, não sei se tem mais alguém aqui, mas eu sorrei para pagar com a língua. Porque quando a pastora chegou lá no trabalho, trabalhei junto com ela, que eu vi ela, que ela disse que estava noiva e que o noivo dela era pastor, e que ela ia ser uma pastora, eu dentro de mim ri com vontade. Pastora? Cadê a pastora? Está aqui não? Ah, tá lá no Kids. E aí eu paguei com a língua, porque hoje eles são meus pastores e discipuladores. Olha aí para você ver. E muito menos acreditei que um dia estaria aqui. No dia que eu cheguei eu falei, vai demorar, mas vai demorar muito. Ai. E aí, quando eu e a Amanda decidimos vir para Orvalho,
Na verdade, nós não tínhamos decidido ainda. Só que para não ficar em casa, nós tínhamos saído da igreja. Mas para não ficar em casa, porque a gente sabia que isso seria um perigo, eu falei para ela, mano, nós temos que congregar em algum lugar. Como nós tínhamos uma amizade com pastores, aí vamos na Orvalho, vamos visitar lá. O primeiro culto que a gente veio foi num culto de foi Santa Ceia? Foi o segundo, né? O segundo, acho que foi no culto de Santa Ceia. A Amanda estava bem ali atrás. E aí, do nada, o apóstolo chega com os 2 copinhos de ceia, um para mim, um para Amanda, entrega para mim, para ela, dá um abraço, e fala, seja bem-vindo à família Orvalho Santo. E aí, de novo, eu ri dentro de mim. Iludido, meu Deus do céu. Emocionado demais. Só Deus para não fulminar a gente, né? E aqui estou eu, olha aí. Glória a Deus. E aí eu cheguei nele e falei, depois de uns tempos, falei para ele, apóstolo, nós vamos ficar na igreja e tal. E eu falei para ele assim, apóstolo, eu literalmente quero esquecer tudo que eu acho que sei, que eu acho que conheço alguma coisa. E eu quero de fato entrar igual um papel branco. Por isso que eu trouxe esse papel branco aqui, ó. Eu falei para ele, eu quero ser um papel branco. Tem alguma coisa nesse papel branco aqui? Nada. Esse papel branco aqui, a lógica é que ele está vazio. Não tem nada. Mas na verdade esse papel, ele é um potencial. Por quê? Porque na mão de um grande artista, isso aqui vai virar um lindo desenho. Na mão de um lindo escritor, isso aqui vai virar um poema extraordinário. Então foi o que eu falei para o apóstolo, eu quero ser uma folha branca. Literalmente deixar Deus escrever o que Ele quiser na minha vida. E é tão interessante porque quando eu e a Amanda entrou aqui, a gente entrou para ficar sentado no banco de fato. A gente não queria muita coisa. Não queríamos mesmo. Emocionado. Com menos de 3 meses, 2 meses e pouco, nós já estávamos servindo no Ministério de Louvor. Com menos de 5 meses mais ou menos, nós já éramos líderes de uma célula e já estávamos discipulando um casal. O João e a Márcia acho que está servindo também. Glória a Deus. Só que eu fiquei me perguntando, depois que veio esse tema, mas o porquê de ser tão rápido? A resposta está justamente ali: posicionamento. Porque quando nós nos posicionamos, o processo acelera muito rápido. Então, quando você se posicionar de fato como líder, ou como alguém que almeja a liderança, um servo de Deus mesmo, um discípulo de Cristo mesmo, você pode ter certeza que o negócio vai alavancar na sua vida. Glória a Deus. Meus queridos, olha, falei queridos, glória a Deus. Quando o apóstolo passou posicionamento, a gente sempre entra em crise, né? Porque ele falou ontem à noite. Não tem nem 24 horas que ele me falou isso. Era umas 10 e pouco. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu estou destruído, quero chegar em casa e dormir. E cedo hoje tem que trabalhar, e como é que eu faço? Mas quando é Deus que está no negócio, quando é Ele que direciona, é isso e pronto. É Ele que conduz o barco, né? E aí, eu estava meditando nessa palavra posicionamento, e tem uma outra palavra também, posição. E para você entender um pouco, porque daí eu vou começar aqui, de fato agora, a trazer uma mensagem para o seu coração de líder, porque todos aqui são líderes. Todos. Posição é uma ocupação, é onde eu estou agora. Vou te dar um exemplo. Hoje eu estou como líder de uma célula, isso é uma posição, essa é a minha posição, a posição da minha esposa. Só que o posicionamento, esse sufixo mento aqui, ele dá uma ideia de ação e atitude. Então eu estou como líder hoje, mas e o meu posicionamento? Ou seja, quais são as ações, quais são as minhas atitudes que eu estou tendo? Será que de fato é de líder posicionado?
ou não. Então, a palavra posicionamento literalmente vai mais fundo do que a posição. Porque você pode... Glória a Deus. Você pode ter uma posição aqui dentro. Pastor, líder, apóstolo. Mas se nós não tivermos posicionamento dessa posição que nós carregamos, de nada vale. De nada vale. Melhorou. Olha aí. Está inspirado. Glória a Jesus. Adeus, mijanitas. Abre para mim Êxodo 17:9, na ACF, por gentileza. Êxodo 17:9. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque, amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do monte. Deixa aí nesse 10 mesmo. Eu quero chamar a sua atenção para o início ali, ó. E fez Josué como Moisés lhe dissera. Eu peguei a pessoa aqui de Josué para extrair algumas características de um líder posicionado. Primeira lição. Josué, a primeira vez que ele aparece na Bíblia, foi justamente aqui no versículo 10. Primeira vez que você ouve o nome Josué. Ele estava onde? Na frente de uma guerra. É a primeira vez que você ouve falar do nome dele. Ele estava onde? Numa guerra, numa batalha. É interessante porque Josué não apareceu primeiramente em cima de um púlpito. Ele apareceu guerreando e servindo. Não é em cima do altar que um líder vai começar. É servindo. Literalmente, é servindo. Estar aqui é consequência. Estar aqui é menos importante do que estar aí embaixo e lá fora. Segunda lição. Ainda ali, fez Josué como Moisés lhe dissera. Sabe qual que é a característica de um líder que se posiciona? Um líder posicionado? Obediência. É a obediência. Eu não sei se você sabe, mas a raiz da palavra obedecer significa ouvir, dar ouvido. Literalmente, lembrei do apóstolo. Para quem não sabe, teve o curso de homilética, e aí eu trouxe uma palavrinha aqui, e aí o apóstolo, mais alguns, avaliou a gente, e aí ele falou: Davi, você tem um cacuete, que é quando você repete muito as palavras, e o meu cacuete é literalmente, mas eu vou me policiar. Mas agora olha só, eu só consigo ser um líder que tem posicionamento quando dou ouvidos aos meus pastores, apóstolos e discipuladores. Se eu não consigo obedecer a meu pastor, não me adianta querer que os meus liderados ou discípulos me ouçam ou me obedeçam. Eles não vão. Se eu não consigo ser um líder posicionado, que obedece, que ouve, lembra que a raiz de obedecer é ouvir. Se eu não estou atento a obedecer, ouvir os comandos que nos é impostos, não adianta você querer algo que você não faz, que você não pratica. Não adianta. Eu esqueci só de um detalhe, deixa eu voltar rapidinho. Tá aí. Eu pedi permissão ao pastor se eu podia falar, que eu não sei se era segredo, todo mundo já estava sabendo quase. Amanhã, eu e Amanda estamos sendo enviados para as células Jesus é Rei, para fortalecer. Glória a Deus. Tudo isso debaixo de obediência. Obediência.
Né, meu pastor? Glória a Deus. Hebreus 13:17, NVT, rapidinho. Olhei o relógio também. Olha lá. Está acostumado. Obedeçam a seus líderes, outras versões tá pastores, e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar de sua alma, e disso prestarão contas. Deem-lhes motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês. Sabe quando o seu pastor, o seu apóstolo está gemendo? É porque nós não estamos cumprindo o que está escrito ali. Sabe por que os nossos líderes, pastores, apóstolos gemem tanto? Porque muitas vezes nós não estamos posicionados como líderes. É por isso que tanto gemem, tanto choram, tanto sofrem. Então o escritor ali aos Hebreus fala: obedeçam seus líderes, seus pastores, e façam o que disserem. Nós temos que entender que eles são líderes espirituais da nossa vida. Era uma coisa que eu não entendia. Eu fui tirar a habilitação, contei para ninguém que eu ia fazer a prova. O que aconteceu? Não, reprovei. Não contei para ninguém, não contei para o meu discipulador, não contei para apóstolo, para eles intercederem por mim. Reprovei. Marquei a prova de novo. Pastor, apóstolo, pastor, isso aqui, terceiro, tal. O que aconteceu? Passei. Então, como surge um novo líder posicionado? Ouvindo e obedecendo. Esse é o segredo. Josué nos ensina muito. Rapidinho, números 13. ACF. Eu sempre tive vontade de fazer esse negocinho. ACF, bota na NVI, NVT. É porque na Assembleia não tem esses negócios, né? Eu falo para vocês, a obediência leva a gente a lugares tão altos, porque assim que eu comecei a ser discipulado pelo pastor, ele falou assim: Davi, você tem o seu jeito, enfim, ser mais sério ao falar e tal, muito didático, só que a célula é um lugar de simplicidade. Você não pode ser desse jeito que você costuma ser na célula. Na hora a gente acha bom. É igual os profetas falou aqui, né? Tá matando meu chamado. Não é? A minha identidade. Irmão, mas você não tem noção do tanto que é bom a gente. Não é que a gente se exalta, mas é porque literalmente a gente reconhece o nosso chamado. Só que aqui é todo mundo igual, e a gente precisa literalmente falar da forma mais simples possível. E isso, mesmo não aceitando, assim, não concordando, não falei para ele, mas eu falei amém. Vou obedecer. E a obediência nos leva a lugares altos e muito mais rápidos. Coloca no versículo 27. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Pula por 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiam disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Vai lá para o 14. Capítulo 14, versículo 6. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Guarda essa frase: rasgaram as suas vestes.
E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles como o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Para finalizar, 29. Todos vocês cairão mortos neste deserto, uma vez que se queixaram contra mim. Todos mais de 20 anos que foram contados no censo morrerão. Não entrarão nem tomarão posse da terra que eu jurei lhes dar, para que nela morassem. As únicas exceções serão Caleb, filho de Jefone, filho de Nun. Glória, glória. Vou testar. Vou contar para você rapidinho aqui. Moisés dá uma ordem. Moisés separa um homem de cada tribo, 12 homens. Vai até a cidade ali na terra de Canaã, onde mana leite e mel. Espia a cidade, espia a região, o território. E voltem, supervisionem. E voltem com um relatório. E voltem. A gente pode aplicar aqui, não pode? Vocês já estão careca de saber. Mas quando um pastor ou apóstolo manda alguém na sua célula supervisionar, é para ver se está tudo beleza, para ver se está tudo ok. É para ver se não está tendo alguma barreira, alguma muralha, algum gigante lá se levantando, alguma coisa, tá entendendo? É por isso que existe a supervisão nas células. Então quando alguém chegar lá, vocês estão careca de saber, o pastor Marcelo fala todo mundo aqui, recepciona bem e de fato, que a sua célula esteja tudo ok. É ou não é? Eu tive a honra de receber um casal lá em casa. E eu fiquei feliz. Porque eu vi que a nossa célula estava sendo um espelho. E aí o pastor mandou o casal ir lá. Para não perder a identidade. Para não perder a essência. Volta lá rapidinho no versículo 6. 14:6. Eu falei para vocês guardarem a última frase. Rasgaram as suas vestes. Deixa aí. Eles voltam até Moisés e 10. E os dois, Josué e Caleb, dão o mesmo relatório. Tem gigante, lá o negócio é estreito. Só que o problema não é você falar o problema que está acontecendo. O problema é você não agir com fé que aquilo pode ser caído, que aquilo não pode ser rompido. É por isso que nós temos que ser um Josué e um Caleb. Não tem problema você falar das dificuldades que você enfrenta, que a sua célula enfrenta. Você tem que trazer o relatório, você tem que falar, tá assim e assado. Só que o que não pode acontecer é como os 10 deram um relatório, porém não tem solução, Moisés. Nós não vamos conseguir vencer essa barreira aí, não. Não vamos romper. Não vamos. E o que Caleb e Josué fez? Muito pelo contrário. Nós vamos tomar por posse a terra é nossa, nós vamos vencer. Nós vamos vencer os gigantes que tem, nós vamos derrubar essa muralha aí, porque é nossa, porque foi Deus que mandou. E quando Deus manda, a promessa se cumpre. Acabou. Deus não vai parar a sua obra por causa daqueles que difamam, criticam, que agem por falta de fé. Sempre vai ter um Josué e um Caleb. Se você é um Josué e um Caleb, levanta sua mão, bate palma para Jesus, porque ele merece. Deixa eu explicar para vocês. Rasgaram as suas vestes. Isso é quando eles rasgavam as suas vestes, você viu Jó, Davi, vários homens na Bíblia rasgando suas vestes. Isso é um sinal de humilhação. Eles estavam se humilhando. Tá aqui outra característica que Josué e Caleb traz para você.
Líder que não tem humildade. Líder que não tem humildade. Líder que não tem humildade. Líder que não tem obediência. Líder que não caminha junto ao seu discipulador, ao seu pastor, ao seu apóstolo. E dá acontecer igual aos 10. Não entrarão na terra prometida. E corre um risco sério de morrer. Porque os 10 morreram. Os únicos, lembra que nós deu ali nos versículos finais? Por exceção de Caleb e Josué, que foram os únicos que entraram. Os outros morreram. Davi, o que pode morrer? Primeiro, você corre o grande risco da sua célula morrer. E segundo, sua vida espiritual morrer. Então, um líder posicionado, tem posicionamento. Ele é humilde, ele é obediente. E ele vive literalmente debaixo que a glória que os pastores, os apóstolos e os líderes carregam. Josué ficava debaixo das asas de Moisés. Aonde Moisés ia, Josué estava debaixo. Eu quero da sua glória para mim. Líderes posicionados se posiciona debaixo da autoridade e da glória e do poder que esses homens carregam. Os pastores, os apóstolos. Eu não preciso falar tanto porque nós tivemos grandes aulas, homens de Deus aqui falando essa semana. Estamos caminhando para o final, tá? Fique em paz. Eu mandei o esboço para o apóstolo. Aí daí ele não me respondeu, aí estava ali sentado com o apóstolo. E aí ela até comentou, né? Que eles disseram que será que dariam conta, Davi vai dar conta de ministrar isso em 40 minutos e pouco tempo? Porque tipo assim, era muita coisa, né? Irmão, deixa eu falar, tem coisas, a gente não pode invalidar as coisas que a gente viveu lá atrás. É porque no ministério era só 30 minutos. Só 30. Então você tinha 30 minutos para falar, sabe, resumido. Então você tinha que aprender, esmiuçar ali o negócio. É desse jeito. Josué 1:7, abre aí, Josué 1:7, ACF. Vamos pegar mais algumas características aqui com Josué. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Deixa aí o versículo aí. Então somente esforça-te. Qual que é a característica de Josué aqui? Ele foi esforçado. Deus deu uma ordem, você seja esforçado. Líder posicionado. Irmão, deixa eu falar um negócio para vocês. Vou falar um negócio para vocês. Eu e a Amanda, na terça-feira a gente sai o mais cedo que a gente consegue do serviço. A gente vai correndo para casa. A gente chega em casa, a gente vai arrumar a casa inteirinha. A gente termina, não dá nem tempo de tomar banho. A galera já chegou. E aí acontece a célula, querendo ou não, bagunça uma coisinha ali, uma coisa aqui. Lá vai eu e a Amanda organizar de novo, depois que a galera vai embora. Aí quando nós vai dormir, já está acabado, já está tarde. E está errado? De forma nenhuma, amigo. O reino de Deus é tomada força. Então se você não se esforçar, se você não tiver essa força, logo desiste. Logo desiste. Hoje não vai precisar tanto, né? Porque nós vai chegar lá na casa da Antônia, né? Glória a Deus, olha aí. Segunda característica, bom ânimo. Tem que ser animado. Já pensou, que líder que é você na célula? Você é um líder animado, desanimado? Como que é? Como que é você? Como que é? Bom, você tem que ser, tá ligado? 220 mesmo. Pular, rodopiar. Óbvio que tem as orações. Porque se você é morto não transmite vida. É ou não é? E o que é uma célula? Não é vida? É vida. Célula é vida.
trazer vida. Tem que trazer vida. Por último, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Deixa eu falar uma coisa para você. Josué, ele não inventou, aqui ó, Moisés já morreu. Nós já estamos no livro de Josué. Moisés já morreu. Quem é o sucessor de Moisés agora é Josué. E aí Deus dá uma ordenança. Tudo que eu entreguei para Moisés, você guarda. Josué não inventou nada. Ele seguiu tudo o que foi passado para Moisés. É por isso que líderes e discípulos não tem que inventar nada. Você apenas tem que obedecer a ordenança, a visão, a missão, os valores que foi passado para os apóstolos. A única coisa que você tem que fazer é obedecer. Para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Aqui tem uma ordenança, aqui tem uma cultura, aqui tem um jeito de ser orvaliano. Então você não tem que mudar nada. Josué está ensinando. Nós não temos que inventar, porque quando Deus quiser fazer algo diferente ou mudar, Ele vai entregar para quem? É para os apóstolos. É para os apóstolos. Eu vou terminar no meu tempo, olha. Você quer saber uma pessoa? Você quer saber uma pessoa que poda a gente, que coloca a gente no nosso lugar? É a nossa esposa. É a nossa esposa. Ali mesmo eu vi a apóstola podando o apóstolo. Eu falei, quase. Irmão, deixa eu falar, eu não sei se vocês são assim, mas se vocês não são, façam. Quem é casado, enfim. Não precisa ser casado, na verdade, né? Os líderes, enfim. Tá ali o Eric, a Noemi que tá tomando conta do Marcelo. Precisa ter conversa, precisa ter diálogo pós-célula. Toda célula que a gente finaliza, o povo vai embora, eu e a Amanda vai conversar. Irmão, e aí ela vem com a tesoura. Você fez isso e isso não é papel de um líder. Irmão. A Amanda não tem papel. Por que vê a Amanda desse jeito meiguinho? Ela não tem papo na língua, ela fala. Aí ela fala, eu tô nem aí se achar bom, se achar ruim. E ela fala, você é assim, isso não é papel de um líder, você brincou demais, não é pra ter brincado nessa hora aqui, Ela fala tudo, tudinho. E não precisa nem anotar não, ela grava, eu não sei, é uma capacidade sobrenatural que Deus entregou para vocês, mulheres. É uma. Na hora a gente aceita, na hora a gente acha ruim. Por quê? Porque o homem, na sua natureza mesmo, ele é arrogante, ele é ignorante, ele é bruto. É ou não é? Eu não sei se você sabe, mas a palavra auxiliadora lá em Gênesis, literalmente não é só estar ali para ajudar, enfim, prazeres, os serviços de casa. Não, auxiliador é justamente para podar, a essência da palavra aí é isso. Inclusive a raiz da palavra lá, não me lembro agora, mas é a mesma usada para Deus como nosso auxiliador. Então, mulheres, quando Deus fala lá em Gênesis que vocês são auxiliadora, vocês não estão abaixo de forma nenhuma, porque a mesma palavra usada para vocês é usada para Deus como sendo o nosso auxiliador. Por isso que maridos vai achar ruim, pode achar ruim, mas hoje eu só estou literalmente me tornando um líder posicionado, que tem posicionamento. Eu devo muito à vida da minha esposa, porque ela está 24 horas comigo. É ela. E aí, eu vou finalizar, mas é porque eu gosto de falar dessas coisas mesmo.
Eu não posso deixar de ensinar alguma coisa. Eu não sei se você sabe. As mulheres que vai gostar disso. Mas quando Deus tira a costela ali de Adão para formar Eva, a palavra lá, ela é uma palavra chamada tisselã. Essa palavra tisselã, que é o nome que dá aqui para a costela, ela é a mesma palavra usada para a parede do tabernáculo. É a mesma palavra. É por isso que as mulheres, elas costumam ser mais sensíveis ao Espírito Santo. Entendeu? Porque literalmente é a mesma raiz da costela e a mesma raiz da parede do tabernáculo. Elas são mais espirituais. É por isso que eu não posso concordar, mas eu ouço ela. Às vezes fico bicuda, ela sabe, fico bicuda, às vezes vira a cara, eu não quero conversar agora, depois das conversas, deixa eu esfriar um pouco a cabeça. Mas no final sempre tudo dá certo. Ela sempre tem razão. Mas é isso. E eu vou finalizar. Não sei se você sabe, mas Eva, Deus é muito lindo, irmão. Eva, desse mesmo nome Eva, vem uma outra palavrinha chamada Shai. Significa vida. Significa vida. Ao mesmo tempo que essa palavra significa vida, ela também significa diálogo. Vocês sabiam disso? Diálogo. Literalmente, Adão estava ali numa situação. Calma aí, precisa trazer vida pessoal. Quem vem? Eva. E além disso, alguém para dialogar. É por isso que mulher tem essa necessidade de conversar e dialogar. Não é de agora, isso aí é desde Eva mesmo. O nome dela carrega isso. Comunicação, diálogo. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas a palavra feminino, essa palavra femi, significa falar, dizer. Até no nome feminino você percebe que o significado é esse, falar, dizer. É por isso que essa mulher fala mesmo. Meu Deus do céu. E como mulher fala, né? Mas, meus irmãos, saiam daqui carregando hoje essas características que Josué nos ensina. Aprenda a ter comunicação só célula, pós-célula. Porque a gente só vai se tornar um líder posicionado, que tem posicionamento, quando realmente nós sermos humildes, obedientes, nós se submeter. Quando você aprender a ouvir a sua esposa, eu falo da esposa, mas é vice-versa, tá? A gente brinca, mas é vice-versa. Porque já teve vez também de acontecer alguma coisa e eu corrigi ela. Não é assim. Não é assim. É vice-versa. E eu tenho certeza que logo, logo, o Berlândia será pequeno. O tanto de células que será multiplicada e levantada. Seja humilde, obedeça. Seja humilde e obedeça. Porque o processo vai acelerar. Amém. Deus abençoe. Novamente, obrigado pela confiança de vocês. Amo muito essa casa, essa família. Tenho aprendido muito a amar cada um aqui. Inclusive os meninos estão aqui, os teens. A pastora Lívia mandou lá no grupo. Hoje tem trabalho teologia aqui. Vocês querem fazer o trabalho? Ou vocês querem ver o Davi ministrar? A resposta está aqui, né? Então, assim, meu coração está muito grato por essa casa. De fato mesmo, meu coração está muito grato. Porque quando eu entrei nessa casa, minha esposa estava mortos. Conjugal, financeiro, tudo. E através dos apóstolos, dos pastores, a nossa vida mudou. Apóstolo, pastor Marcelo, até a Bíblia. Me inspiro muito em você. Pastor Fabrício, pastor Ana Laura. Continua, não continua? A hora que esse menino começar a ter familiaridade com o altar,
Nós vamos sair daqui à meia-noite. Sim ou não? Dê uma salva de palmas em nome de Jesus.